Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Quem achou diz amém. Atos 12, a partir do verso 1 diz: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermentos. Tendo preendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E vou ler com vocês o verso 6, todos juntos, ali na versão que nós temos então no Data Show. 3, 2, 1. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Amém. Esse versículo pode ficar na tela. E nós vamos falar sobre esse tema hoje. Deus é a sua única opção para triunfar nos dias maus. Meus irmãos, o livro de Atos, nós conhecemos como Atos dos Apóstolos, alguns gostam de chamar de Atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos, mas nós temos a continuação da expansão do reino de Deus após ali Jesus morrer, ressuscitar e ser levado para o céu, ser assunto ao céu. A igreja precisa agora dar continuidade à mensagem do seu mestre, a mensagem de Cristo. E nós sabemos que desde o início, aqueles que perseguiram Cristo, principalmente os religiosos judeus da época, eles continuam agora perseguindo de uma maneira intensa os seguidores de Cristo, a igreja de Cristo. E o texto que nós lemos, nós já estamos aqui no capítulo 12 de Atos, você vai ver que muita coisa aconteceu. Algumas pessoas foram mortas, nós temos o primeiro mártir, Estevão, e agora nós tivemos também o primeiro dos apóstolos de Cristo que foi morto, que foi Tiago. Herodes matou Tiago e, para deixar um pano de fundo esclarecedor para a gente entender esse contexto, esse Herodes, a gente às vezes confunde, e não é o Herodes que lá atrás perseguiu o bebê Jesus, quando ouve falar que vai nascer um novo rei e manda matar todas as crianças de Belém. Aquele Herodes era Herodes o Grande. Mas aquele homem, ele depois coloca ali seus filhos, seus sobrinhos, para darem continuidade nos governos naquela região ali da Palestina, e o título Herodes permanece em vários outros. Então, esse Herodes que nós estamos falando no capítulo 12, o nome dele é Herodes Agripa I. Ele era sobrinho também daquele Herodes Antipas, o que mandou matar o João Batista. Então, era uma família terrível, uma família perversa. Esse Herodes Agripa, ele tinha ali o desejo de, claro, fazer uma média com os judeus, então ele gostava de favorecer os judeus. Vendo que, depois de ter mandado matar o apóstolo Tiago, todos os judeus ficaram muito felizes, porque imagine, eles eram contra a igreja, ele agora mandou encarcerar o apóstolo Pedro, conhecido líder daquele grupo. E daí a gente tem o relato de como isso aconteceu e algumas lições preciosas para nós enxergarmos a realidade da nossa vida também e entender que Deus, ele é a nossa única opção para triunfar nos dias maus. Nos dias maus você tem muitas outras opções. Nos dias maus você pode ter também a opção de nem acreditar em Deus. Você pode ter a opção de colocar sua fé em si mesmo, no seu potencial apenas. Você tem a opção de colocar o potencial em outra pessoa, fazer parcerias com outras pessoas, mas eu garanto para você, nesse conceito de triunfar de acordo com os propósitos que Deus tem para a nossa vida, a única opção é em Deus. Vamos continuar o texto. E o texto vai dizer, eu deixei ali em destaque o verso 6, porque muito me chama a atenção o comportamento desse Pedro. E ele tem muito a nos ensinar para que nós também venhamos nos dias maus, e os dias maus chegaram
como humanidade, na coletividade, estamos passando, mas a preciosidade aqui para as nossas vidas. E o verso 6 traz a primeira delas. O verso 6, ele nos vai dizer que é possível descansar em Deus nos dias maus. Descansar em Deus nos dias maus. Eu não tinha conversado com o Nasa sobre a minha pregação, não tinha conversado com o pastor Aguiar sobre a pregação. O Espírito Santo, que é o Espírito Santo que coordenou a igreja lá, ele coordena também e continua guiando a sua igreja. O pastor Aguiar fez uma oração por gente que está cansada, porque nós, como pastores no gabinete, temos ouvido essa palavra o tempo inteiro. O pastor Nazareno escolheu ali para o repertório uma música que fala dessa confiança em Deus. E agora eu estou aqui pregando para você, dizendo, você tem em Deus uma opção excelente para viver uma vida em abundância. Ele é a única opção também para nos dias maus você conseguir acalmar o seu coração e descansar. O verso 6 vai dizer que Pedro, mesmo estando preso, e não era uma prisão qualquer, não era uma prisão, digamos assim, que era 2 toques para escapar. Você vai ver que era pelo menos 4 guarnições de 4 homens, o texto relata isso, e mais 2 que ficavam ali amarrados com ele, algemados com ele. 18 homens vigiando aquele apóstolo. Pedro, ele sabia que pela ótica humana, o destino dele no amanhã seria o mesmo do seu companheiro Tiago. Tiago já havia sido morto pelo mandado desse Herodes. Ele seria o próximo. E eu pergunto, como que Pedro consegue dormir, amarrado ali com outros soldados, sabendo que no outro dia ele iria morrer? Isso nos revela a confiança que um homem tem em Deus, que uma pessoa tem em Deus. Ele consegue descansar a sua alma, mesmo quando as circunstâncias ao redor são desfavoráveis, são angustiantes e são opressoras. Lá atrás nós já vamos ver nos Salmos esse discurso de Davi. Davi, ele vai dizer no Salmo 4, verso 8, em paz eu me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, é quem me faz viver em segurança. E daí você vai ver o contexto que essas falas eram ditas, esses versos eram escritos, era contexto de perseguição, era contexto de opressão. Você conseguiria dormir sendo caçado pela pessoa mais importante do seu país? Era como se o chefe das Forças Armadas colocasse a sua cabeça a leilão, oferecendo fortunas para quem te matasse. Você conseguiria dormir em paz? Davi conseguia. E Pedro agora, mesmo aquele que era o governador da sua região, tinha prendido para matar, ele conseguia dormir em paz. E isso aqui fala algumas coisas importantes para nós aprendermos. Porque isso aqui não é apenas um discurso religioso, não é apenas status de um líder da igreja primitiva, isso aqui fala de alguém que vivia o que pregava, alguém que tem plena confiança no Senhor. E isso aqui precisa também fazer parte da nossa vida, porque todos nós estamos aqui cantando que não há ferrolho, não há porta, não há prova, não há nada que possa nos arrebatar da mão desse Deus. Que Deus é esse? É o Deus que dá ordem às estrelas, é o Deus que diz ao mar onde é o seu limite. A gente canta isso, e nós precisamos também aprender todos os dias a viver isso na nossa caminhada. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. É um aprendizado constante e sempre. Algumas coisas eu olho para isso e me chama muita atenção, porque nós estamos falando do mesmo personagem que há um tempo atrás, ele até tem fé para dar uns passos em cima da água quando Jesus o chama, mas que também está olhando o tamanho das ondas, a força do vento.
e tira a fé do Senhor, coloca a fé na circunstância e começa a afundar. Nós estamos falando desse Pedro, é a mesma pessoa. Nós estamos falando do mesmo Pedro que morria de medo, tanto que quando cercaram Jesus, lá no Getsemane, para o prender, na hora, ele tira a espada para tentar se defender da sua maneira, porque estava com medo. Esse é o mesmo Pedro que tinha tanto medo de morrer, que quando ele está se aquecendo no fogo, ao seguir Jesus de longe, ele diz, não conheço. Por 3 vezes ele nega Jesus. Esse é o Pedro. Mas como que esse Pedro medroso se tornou num camarada que o próprio governador manda matá-lo, prendê-lo para matá-lo, e ele consegue agora descansar, ele consegue relaxar. Isso é o amadurecimento espiritual, aquilo que nós precisamos ter constantemente. Quanto mais experiência você tem com Deus, mais preparado você está para lidar com as adversidades da vida. E aquilo que a gente sempre fala, escute isso, Deus ele não vai, escute, Deus não vai te julgar, não vai puxar o teu capete, muito menos jogar na sua cara, quando você é provado e a tua fé esmorece, e você não é aprovado em alguns testes. Deus não vai jogar isso na tua cara. Deus não vai. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que ele fez com Pedro. Ele tinha um propósito para a vida de Pedro, assim como tem para mim e para a sua. Ele vai atrás de Pedro, porque Pedro volta a pescar, mas ele vai lá em cima, no mar da Galileia, e chama Pedro. E Pedro então mergulha e vai para a restauração. E por 3 vezes o Senhor pergunta, tu me amas, tu me amas, tu me amas? Tu sabes todas as coisas, Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor estava ali fazendo uma ponte, Pedro, tu me negou 3 vezes, mas eu quero que você aqui entenda. Há um lugar ainda para você nos meus planos. Toda vez que Pedro respondia, Jesus acrescentava, apacenta as minhas ovelhas, meu projeto contigo é para que você dê continuidade, cuida do meu rebanho. Então nós precisamos entender as adversidades, até mesmo nas vezes que você não é aprovado na sua fé, você precisa trazer como fatores pedagógicos, crescer, amadurecer, melhorar, porque vai ter provas muito mais difíceis, mas você vai estar com o coração em paz, sabendo que em Deus é possível descansar em meio ao caos. E claro, quando eu falo disso, eu tenho falado muito a respeito desse propósito de vida. Alguém que consegue, como diz o texto, dormir numa tranquilidade assim, entre os seus inimigos no dia anterior à sua morte, é alguém que não tem remorso, é alguém que não tem arrependimento do que ele tem feito com os seus dias. Pedro, ele tinha plena convicção, eu tenho andado no centro da vontade de Deus. Eu tenho gastado a minha vida naquilo que faz sentido, naquilo que tem valor eterno, naquilo que de fato vale a pena. Então você não vê Pedro clamando porque queria uma audiência com mais uma pessoa, Pedro querendo ter uma última conversa, se possível, com a sua família. Você não vê isso. Você vê alguém que consegue dormir em meio ao caos. Essa palavra é para você pensar. Como são os seus dias? Como têm sido os seus dias? Se você soubesse, e eu não estou aqui lançando praga, é uma suposição, se você soubesse que amanhã seria o seu último dia de vida, você viveria os últimos minutos, as últimas horas, de que maneira? Quem sabe tentando remendar as coisas, pedindo perdão para quem não pediu, amando quem deixou de amar, enviando mensagem para esclarecer assuntos que ficaram pendentes lá atrás. Esses dias me mandaram a sugestão de um livro para mim ler. O livro se chama Antes de Partir. 5 principais arrependimentos das pessoas na hora da morte. Esse livro foi escrito por Bronnie Ware. E essa pessoa, ela teve contato com centenas de vidas que estavam, claro, no hospital, desenganada pelos médicos,
E ela então fez depois um levantamento de tudo isso e ela descobriu os 5 principais arrependimentos das pessoas. Quer saber quais são os 5? Primeiro, as pessoas mais se arrependem de ter vivido para suprir as expectativas do mundo, das outras pessoas, e na sua maioria de pessoas que não dariam nada por elas. Segundo grande arrependimento, ter trabalhado mais do que deveria. As pessoas gastaram todas as suas forças, toda a sua energia, apenas trabalhando, adquiriram coisas e perderam a vida que deveriam desfrutar de momentos muito mais importantes. Terceiro, a pessoa se arrepende de ter camuflado os sentimentos. Elas entendem que deveriam ter amado mais, beijado mais, abraçado mais, vivido mais os sentimentos. Quarto, elas cuidariam mais de si mesma. E quinto, teria ficado mais tempo com as pessoas que amavam. Os 5 principais arrependimentos nos corredores dos hospitais das pessoas que estão desenganadas. Pedro não tinha arrependimento. Pedro ele conseguia descansar naquele dia porque ele tinha convicção que vivia para a eternidade. O milagre vai acontecer, Pedro não sabia disso, mas ele tinha aquela convicção que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos 14 e 8. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. É por isso que Deus ele é a única opção aonde você pode triunfar nos dias bons ou nos dias maus. Porque ali é um investimento para essa vida e principalmente para a vida no porvir. O centro da nossa vida precisa ser Deus. Esse é o único caminho, o único jeito, a única opção de triunfarmos nos dias maus. Segunda coisa, porque Deus é a única opção? Além de nós podermos encontrar nele o descanso que nós precisamos, inclusive nas horas difíceis, e a gente não ficar louco, a gente não entrar em parafuso com tanta doideira acontecendo no mundo, que é em Deus também. A gente consegue, em Deus, interagir nos milagres que ele nos proporciona. O texto vai dizer a partir do verso 7, a gente não leu aqui na leitura oficial, mas é fantástico o que acontece. O verso 7, ele vai dizer que de repente, ali naquele calabouço, ali naquela prisão, cercado de soldados com várias portas, acontece um milagre. Eu vou narrar para vocês conforme Lucas, que escreveu esse texto, ele diz assim: repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa! Levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo disse: vista-se, calce as sandálias. Pedro assim o fez. E disse o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu. Não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda. E chegando ao portão de ferro que dava para a cidade, esse se abriu por si mesmo para eles. E passaram, tendo saído, caminharam ao longo da rua e de repente o anjo o deixou. Que coisa linda! Deus ele intervém e realiza coisas grandiosas dentro dos propósitos que ele tem para a nossa vida. Vários teólogos nesse texto começam a se perguntar e a gente não tem a resposta. Espera aí, qual é o diferencial de Pedro e qual é o diferencial para Tiago? Por que Tiago teve que morrer e Pedro agora foi liberto? Um milagre aconteceu? Eu não sei dizer. Eu sei dizer que Deus tem um propósito para cada um. E o propósito de Tiago foi cumprido. A igreja estava despertada para orar desde que aquilo aconteceu com Tiago. Então tudo tem os seus propósitos. Agora, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, nós vamos ver Deus agindo segundo os seus propósitos eternos. E aqui acontece um milagre de libertação. Deus livra Pedro da prisão. E o que eu acho mais lindo, Deus, ele deixa bem claro que tem coisas, é Ele que vai fazer. Tem coisas que somos nós que vamos fazer. Deus poderia ou não poderia, no estalar de dedo, fazer Pedro aparecer fora da cadeia? Poderia.
Deus poderia ou não poderia teletransportar como fez com Filipe? Poderia. Deus poderia ter feito os guardas sumirem e as portas literalmente se abrir? Poderia. Deus escolheu enviar um anjo. E o interessante é que o anjo começa agora a dialogar com Pedro. Ô, camarada, acorda, coloca as sandálias. Um estalar de dedo, as sandálias poderiam estar no pé, mas era a função de Pedro colocar as sandálias. Coloca a capa. Agora, você mexe suas pernas que você vai me seguir. E ele começa a seguir. E as portas vão se abrindo. Os guardas que estão nas portas não vê nada. Pedro se tornou invisível junto com aquele anjo. E quando Pedro percebe, ele já está na rua. Está livre da prisão. E ele então vai para onde os irmãos estavam em oração. Eu coloquei aqui esse paralelo. Deus envia o anjo anestesia os guardas, mas é Pedro que tem que se levantar. O anjo livra Pedro das algemas, mas é Pedro que tem que colocar a capa e as sandálias. O anjo faz com que as portas e os portões se abram, mas é Pedro quem tem que seguir o anjo até para fora. Ou seja, nós vamos ver o tempo inteiro essa interação. E é por isso que você precisa entender, aquilo que você não dá conta, aquilo que você não pode fazer, pode ficar tranquilo. Deus faz, mas aquilo que é para você fazer, é você que tem que fazer. É você que tem que orar, é você que tem que buscar, é você que tem que se aperfeiçoar, é você que tem que pedir perdão, é você que tem que falar que ama, é você que tem que trabalhar todos os dias. Vai fazendo a sua parte, mesmo em meio aos dias maus, e Deus vai fazendo a parte dele para te abençoar. Depois, deixa eu correr aqui. O texto vai dizer que Pedro estava detido, mas a igreja estava em oração. O verso 5, se puder jogar ali na tela para a gente, porque ali tem uma expressão fantástica. Na minha versão NVI diz assim: Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E ali vai também dizer, né? Mas a igreja fazia contínua oração por Deus, por ele a Deus. Meus irmãos, mais uma vez, a gente precisa entender sobre a nossa parte na oração. A oração, ela tem um poder extraordinário, e na verdade não existiu um ser humano nessa terra, que conseguiu desvendar os mistérios da oração, ou alcançar a plenitude da oração. Muitos foram os níveis que os seres humanos desfrutaram do conhecimento e do privilégio de orar, mas se somar tudo isso que já foi orado por mim e por você, eu acredito que ainda não dá 1% daquilo que nós podemos alcançar através da oração. A oração é algo que renova a alma, é algo que abre a nossa visão, é algo que fortalece o nosso espírito. A oração é o que move os céus ao nosso favor. E, quando eu digo que Deus é a nossa única opção para triunfar nos dias maus, essa é uma das chaves, porque oração é falar com Deus, é abrir o coração para Deus. E mais uma vez, a igreja não podia entrar em guerra física contra aqueles soldados. Estamos falando de soldados romanos. A igreja não tinha condições de fazer um levantamento ali com os políticos da época, com as pessoas influentes e importantes da época. Por quê? Porque todos eles estavam contra a igreja nesse momento. A igreja não podia nem fazer uma manifestação pública, uma passeata para ver se saía na televisão da época, né? Não, porque eles eram perseguidos. Mas a igreja, que não tinha acesso aos homens importantes dessa terra, tinha acesso ao coração do Criador do universo. Os joelhos se dobram aqui, numa casa, os quartos da casa devem estar cheios de pessoas orando. Mas aquelas orações eram verdadeiras. E as orações, elas eram contínuas. Na minha versão diz intensa. Deus, liberta Pedro. Deus, olha por Pedro. Deus, nós cremos no milagre. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O apóstolo Tiago, ele já tinha sido morto. Pedro, na ótica humana, na tradição humana,
ele não tinha escapatória. Na ótica humana, aquelas pessoas estavam perdendo tempo. Na ótica humana, aquelas pessoas estavam desperdiçando tempo, saliva, ao orarem por uma causa perdida. Pedro, na ótica humana, já estava morto. Mas para quem tem fé, quem tem fé. É por isso que a Bíblia vai dizer que o justo ele não anda segundo esses olhos, com a mente desse mundo, mas a gente anda pelos olhos da fé. Sabe por quê? É costumeiramente nós ouvirmos isso, de gente que a sociedade olhava e falava, para esse não tem mais jeito. Está nas drogas, está no tráfico, está na bebida, é um sem vergonha, é mulherengo, é pervertido, está mergulhado na pornografia, está viciado em jogo. Para esse não tem jeito. Os parentes tentaram, os tios tentaram, a esposa tentou, o marido tentou, os filhos tentaram. Ninguém deu conta. Mas quando os joelhos se dobram, ali há a solução, ali tem jeito. Porque para Deus nada é impossível. Basta ter fé. E aquelas pessoas não desanimaram contra todas as probabilidades, contra todas as possibilidades. Os joelhos estavam no chão, as lágrimas caindo, e Deus ouviu a oração daquela igreja, interveio e resgatou a vida de Pedro. Eu não estaria aqui se não fosse oração, e é bem provável que você não estaria aqui se não fossem as orações. Agora, com tantos exemplos desse tempo e desse tempo, a pergunta é, por que estamos orando tão pouco pelas causas impossíveis? Ore mais, ore mais. Eu preciso orar mais, você precisa orar mais, nós precisamos buscar mais a face de Deus, porque a oração, ela pode muito em seus efeitos. Aleluia. Não tem como falar muito aqui a respeito desse assunto de oração, mas eu quero deixar o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Antes de tudo eu recomendo, façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Ou seja, nós precisamos orar e orar mais. E eu quero liberar uma palavra para você que está aqui. Quem sabe você está aqui e chegou hoje angustiado. Porque, de acordo com a ótica humana, a sua vida financeira não tem mais jeito. Coloque isso em oração, Deus vai abrir uma porta. Quem sabe você chegou aqui angustiado com um filho que está perdido, perdido na imoralidade, perdido nas drogas, perdido com amizades prejudiciais. Ei, ore, 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 porque é bem provável que ele já não dá mais ouvido para o que você fala, mas ele não consegue se livrar das suas orações. Isso faz toda a diferença. E para nós finalizarmos, quando nós colocamos Deus no lugar devido, e Ele é a nossa única opção para triunfar nos dias maus, aqueles que tentam nos prejudicar não são mais problemas nossos. Eu duvido que tenha um adulto aqui, ou qualquer pessoa acima, quem sabe, dos 15, 16 anos, eu duvido que tenha alguém que já não foi prejudicado por uma outra pessoa. Que alguém não tentou puxar o teu tapete, alguém não falou mal, alguém não tentou te prejudicar, alguém não tentou te difamar. Eu duvido que não tenha. Hoje, a gente sabe que isso, no mundo perverso, é cada vez mais intenso e descarado. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia nos ensina algo extremamente difícil, que é a gente colocar nas mãos de Deus, inclusive o nosso desejo de vingança. Isso é difícil. Porque se eu estou assistindo um filme e aquele ator principal ele foi prejudicado, o filme todo, o enredo do filme todo é ele se vingando e mostrando para os outros caras que mexeram com ele o que é bom para a tosse, como diz o ditado popular brasileiro.
Se eu estou assistindo um seriado, a lógica humana é essa. O bom, o herói, é aquele que se vinga, é aquele que manifesta a sua justiça própria. Agora, na ótica de Deus, a coisa é diferente. Na ótica de Deus, Deus está dizendo, filho, quem mexe contigo, não está apenas mexendo contigo, está mexendo comigo. Então, confia, descansa. Os cristãos, eu estou pregando para uma igreja, então, nós cristãos, vou colocar nós cristãos, corremos um sério risco, escute isso, de estarmos desperdiçando muito mais energia, planejando uma vingança, do que de joelhos no chão orando. Isso é terrível, isso é terrível. Porque a gente vai patinar. É o velho ditado, né? Quando o homem trabalha, é o homem que trabalha. Mas quando o homem ora, é Deus que trabalha. É Deus que trabalha. Essa igreja orava. Nunca que Herodes daria ouvido para qualquer um desses cristãos. Nunca. Um líder orgulhoso, altivo, nariz empinado, nunca. Mas as coisas vão acontecendo. E o texto diz assim, teve um povo lá que entrou em briga com o governador Herodes, o povo de Tiro e Sidom. Eles estavam muito aborrecidos e começaram a fazer manifestações. E Herodes, que não era um cara frouxo, mole, também endureceu as coisas para esse povo. E esse povo começou a ver, a gente vai perder as terras, não vão poder plantar, não vão poder colher, a gente vai ser prejudicado. Eles pediram então para um amigo conseguir uma audiência. E foram até Cesareia Marítima, aonde estava esse Herodes Agripa. E chegou o dia onde esse Herodes então vai se encontrar com as pessoas de Tiro e Sidom para dar o seu discurso. Se ele dá um discurso, deve que deu um discurso muito lindo, porque as pessoas começaram a aplaudir e o povo de Tiro e Sidom, para fazer uma média, começaram a gritar, não é voz de homem, é voz de Deus. Colocaram ele no lugar de Deus. E o pior, ele recebeu isso. Aquilo entrou no coração. O texto vai dizer que quando isso entra no coração dele, um anjo do céu desce, o mata, e vermes na hora começam a se alimentar da carne de Herodes. A igreja arquitetou uma armadilha para matá-lo. A igreja foi para as redes sociais difamá-lo. A igreja saiu com cartaz xingando. A igreja orou. Herodes mesmo, com seus pecados, acabou caindo nas próprias ciladas de orgulho e altivez. A justiça de Deus foi feita. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo. Tudo a ver comigo e tudo a ver contigo. O recado de Deus para mim e para você é, filho, quem confia, não fica desperdiçando a sua energia nos dias maus com coisas supérfluas. Confia. Deixa aquele cunhado que está falando mal comigo, deixa aquela cunhada que está falando mal comigo. Deixa aquela pessoa no trabalho que está, buzinando a teu respeito para o chefe te mandar embora. Faça a tua parte. Ora e ora. Pastor, mas é o meu ex. Está um caos. Pois é. O teu ex, o máximo que ele vai fazer é pagar um bom advogado. Que quem sabe vai inventar um monte de mentira lá para tentar te prejudicar. Agora, por que você não entra no teu quarto, fecha a tua porta e conversa com aquele que rege o coração dos juízes? Confia em Deus. Confia plenamente em Deus. É o que nós precisamos fazer. Vamos se colocar em pé? O final desse capítulo ele é fantástico. A gente não pode se aprofundar muito nele. Mas
o final desse capítulo vai dizer assim no verso 24: entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a se espalhar. E o verso 25: e tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram a Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. O que tem a ver, pastor Lediel? O verso 24 e 25 do capítulo 12. O capítulo 12 ele começa falando de perseguição e prisão. Um governador doido perseguindo a igreja e tentando acabar com ela. E o mesmo capítulo, nem precisou andar muito a história, o mesmo capítulo finaliza dizendo que esse rei está morto e a igreja não para de crescer. A igreja continua ativa, viva, espalhando as boas novas do Evangelho. E o recado de Deus para o meu e para o teu coração é justamente isso: faça o que é para fazer, que é confiar plenamente no Senhor. Essa é a sua única opção. E o teu final é de triunfo, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, nós vamos orar. E eu queria que nessa oração, já de olho fechado, você vai contando para Deus o que precisa mudar, o que precisa melhorar. Fala para Deus quem são os Herodes da sua vida. E fala para Deus também que você vai parar de desperdiçar energia com coisas que não trazem resultado. Firma um propósito com Deus de oração, de entrega, de vida, de derramar. Deus, nesse momento nós buscamos a Tua face em oração, depois de ouvirmos a Tua palavra. E nós queremos Te agradecer, Senhor, porque a Tua palavra é vida. A Tua palavra e as histórias que chegam até nós através dela fortalecem a nossa fé, ampliam a nossa visão, colocam por terra os nossos achismos e mostram, Senhor, que de fato não são os argumentos humanos que determinam o final de triunfo, mas é a Tua palavra, é o Teu comando, é o Teu agir. Por isso que nós, Senhor, na nossa pequenez, o que nós podemos fazer é olhar para Ti e dizer que nós confiamos em Ti. É dizer, Senhor, que Tu és a nossa única opção para triunfarmos nos dias maus. E como tem pessoas, Senhor, vivendo os dias maus. Dias maus, Senhor, quem sabe no casamento, na família, na saúde, na vida financeira, na vida profissional. Tu sabes, Senhor, aonde está o dia mau de cada um. Mas nós estamos aqui todos dizendo que confiamos em Ti, Senhor. Intervém ao nosso favor, assim como fizeste com Pedro. E quando os joelhos estiverem dobrados, Senhor, que nós possamos ver a Tua mão se movendo em nosso favor. Assim pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus.